Nesse vídeo eu vou te mostrar em poucos minutos como normalizar uma base de dados relacional até a segunda forma normal. Eu sou o Márcio Vitorino, sou engenheiro de computação e professor universitário e criei o canal Programar School para descomplicar o aprendizado em computação. Espero que vocês se identifiquem com a nossa didática, se divirtam com os nossos vídeos e aprendam bastante. Vamos ao que interessa, né? Estamos aqui para falar de segunda forma normal. Então vamos lá. Então, eu já gravei um vídeo aí sobre a primeira forma normal, podem procurar aí no nosso canal. Então aqui a gente vai tratar só a segunda. E lembre-se que para chegar na segunda tem que estar na primeira forma normal. Então vamos repetir só a introdução aqui do vídeo, né? Que já está lá na primeira forma normal. Então normalização é uma decomposição, né, de esquemas para evitar anomalia de atualização, inserção, deleção e assim por diante. Legal? Então tá lá, bom design evita redundância de dados e anomalias de atualização. Isso quer dizer o seguinte, só lembrando, né, um projeto de banco de dados, ele começa com um projeto conceitual, depois eu vou para o projeto lógico e depois eu vou para o projeto físico. Normalização só faz sentido no nível lógico e se for o paradigma relacional, tá legal? Então se você está usando banco de dados orientado a objeto, banco de dados orientado a grafo e assim por diante, não faz sentido falar em normalização. Ela é válida, esse conceito é válido para banco de dados relacionais, beleza? Então tá lá, mecanismo formal para analisar esquemas de relações baseados em suas chaves, né, e nas dependências funcionais entre seus atributos. Nós vamos atacar esse assunto agora, tá? Projeto conceitual bem feito resulta naturalmente em esquema normalizado. Por quê? Antes de chegar no projeto lógico, que é o nível onde há a normalização, nós fizemos um projeto conceitual. Então, o mais importante é a gente entender bem o domínio para depois fazer os modelos, né? Então, o modelo conceitual bem feito normalmente vai gerar um modelo lógico normalizado, beleza? Vamos lá. Então tá lá, só lembrando, o meu esquema, ele primeiro entra na primeira forma normal, que faz parte da definição de tabelas, depois ele vai para a segunda, terceira e assim por diante. Então é acumulativo. Um esquema para estar na segunda tem que estar na primeira, para estar na terceira tem que estar na segunda, para estar na FNBC tem que estar na terceira, tem que estar na segunda, tem que estar na primeira e assim por diante. Tá legal? Então tem várias formas normais, nesse vídeo nós vamos abordar a segunda forma normal. Então tá lá, antes de falar de segunda forma normal, a gente tem que abordar o assunto dependência funcional. Vamos entender o que é isso. Então tá lá, numa tabela relacional, né, disse que uma coluna C2 depende funcionalmente da coluna C1, ou que uma coluna C1 determina a coluna C2, quando em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1 que aparece na tabela, aparece o mesmo valor de C2. Nós vamos entender isso, C1 determina C2. Então tá lá, a dependência funcional deve ser explicitada, né, por alguém que conheça a semântica do domínio observado, beleza? Então o cara tem que entender muito o domínio. Vamos entender o que é dependência funcional. Olha só, pessoal, quando eu digo CPF, só observando essa tabela, quando eu digo CPF eu já sei qual é a pessoa, então quando eu falo 33 é sempre a Lia, quando eu falo 22 é sempre Caio, quando eu falo 11 é sempre Ana, quando eu falo 44 é sempre Beto, então eu digo que basta saber o CPF que eu sei quem é a pessoa, então CPF determina nome, beleza? Mesma coisa, só com esses dados aqui, ó. Quando eu digo Lia aqui é sempre 33? Sim. É sempre Caio quando é 22, quando eu falo Caio? Sim. É sempre 1 quando eu falo Ana? Sim. Então, com esse pequeno conjunto de dados, nome também determina CPF. Aí que a gente tem que conversar com o dono do domínio, para saber se isso aqui basta para entender a dependência funcional. Então a gente chama o dono do domínio e fala, cara, olha só, eu posso ter isso aqui no teu domínio? Então, primeira observação, um conjunto de dados para analisar a dependência funcional ele tem que ser rico, né? Ele tem que ter todas as possibilidades. Eu vou lá e pergunto para o cara, olha só, eu posso ter isso aqui, ó, tem o Beto com CPF 444, eu posso ter o Igor com 444? O cara vai falar, não, não pode. Porque aí que ele vai falar pra gente, ó, dependência funcional, pessoal, eu tô procurando a chave primária, beleza? Aí ele vai falar, não, não, cara, o CPF é o identificador aqui do meu negócio, né? Eu sou da Receita Federal, o CPF é que identifica a pessoa. Ah, beleza, então isso aqui não pode, entendi. Agora, olha só, eu posso ter aqui, ó, a Ana com CPF 1 e uma outra Ana com CPF 555, ele vai falar, pode, cara, que é o seguinte, isso aí são pessoas homônimas. Embora elas tenham o mesmo nome, elas são pessoas diferentes. Isso acontece aqui na Receita Federal. Opa, então eu continuo dizendo que ao saber o CPF eu sei qual é o nome. Então CPF determina nome. Mas quando eu sei o nome, ó, Ana, eu não garanto que a Ana é sempre um 1, porque a Ana pode ser o 555 também. Então o nome não determina a pessoa. Então eu encontrei aqui a dependência funcional. Eu digo que CPF determina nome. Então eu encontrei a chave primária da tabela. É por isso que a gente procura a dependência funcional. Agora vamos entender a segunda forma normal, beleza? Então tá lá, CPF determina nome. Então, segunda forma normal. Olha o que acontece na segunda forma normal. Uma relação encontra-se na segunda forma normal se somente C estiver na primeira, eu já falei isso, né? E não houver dependência parcial. O que é dependência parcial?
A dependência parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte de uma chave primária composta. Vou mostrar um exemplo prático para vocês, beleza? Então, uma relação para estar na segunda forma normal não deve possuir atributo não chave, funcionalmente dependente de parte da chave primária, beleza? Então, ela tem que ser uma chave primária composta. Vocês já viram aí que a chave primária pode ser composta, né? Mais de uma coluna, né? Então, vamos lá. Olha esse caso aqui, pessoal. Eu criei uma tabela, né? Não conhecia muito bem o domínio, eu botei lá, ó, a chave primária da tabela, eu botei uma chave composta, botei o CPF do empregado e o código do projeto. Então, o empregado trabalha em projeto aqui nesse caso, beleza? Então, olha só, se eu for observar horas trabalhadas, para eu saber quantas horas o empregado trabalhou num projeto, eu tenho que saber o CPF do empregado e o código do projeto, beleza? Então, esse atributo é determinado por essas duas colunas. Agora, olha só, pessoal, para eu saber o nome do empregado, eu preciso saber o código do projeto dele? Vai mudar o nome? Não. Então, quem determina o nome do empregado é apenas o CPF, tá certo? Então, eu faço uma investigação. É apenas o CPF, ou seja, eu tenho uma chave primária, só que o nome depende parcialmente dessa chave, só depende do CPF. E o nome do projeto, pessoal? Eu preciso saber o CPF do empregado para saber o nome do projeto? Não. Basta eu saber o quê? O código do projeto. Se eu souber o código do projeto, eu já sei o nome e já sei o local do projeto. Tá certo? Então aqui também caracteriza essa dependência parcial. Eu tenho esses dois atributos dependendo parcialmente só do código do projeto, esse atributo dependendo parcialmente só do CPF do empregado, só horas trabalhadas que eu tenho uma dependência completa, né, de CPF e código do projeto. Então isso aqui não está normalizado. Pô, Márcio, mas qual o problema que eu posso ter por isso, né, por estar acontecendo essa dependência parcial? Vamos ver aqui. Olha aqui, pessoal. Anomalia de inserção. Sempre que eu for inserir um empregado no projeto, eu tenho que repetir todos os dados do projeto. Isso não é legal. Isso não é legal. Por quê? Digamos que quando eu for inserir de novo aqui no SysRH, eu erre o local na outra linha. Então o SysRH vai ficar em dois locais diferentes, beleza? Eu posso gerar inconsistência. Vamos ver a anomalia de exclusão. Olha aqui, ó. Esse aqui é o último empregado do projeto Syscorp. Ele deixou de trabalhar para mim. Quando eu deleto ele, o Syscorp some. Pô, mas sumiu um projeto da nossa base de dados. Por quê? Porque ela não tem empregado. O empregado foi deletado, o projeto foi junto. Não aparece mais na minha base de dados, né? Anomalia de atualização. Ó. Se eu vier atualizar aqui o local do projeto, eu tenho que mexer em todas as linhas que tenha funcionário naquele projeto. Beleza? Então aqui eu posso atualizar uma linha e não atualizar outra, que vai gerar uma anomalia aí. Beleza? Então, isso aí não é normal. Pô, Márcio, pior que dá problema mesmo. Então, essa tabela não está normalizada. Vamos normalizar ela. Então, o que eu vou fazer para normalizar ela? Pessoal, na verdade aqui eu tenho uma tabela empregado, né? Que determina, empregado determina o nome do empregado. Eu tenho a tabela projeto, que determina código do projeto, quer dizer, código do projeto, né? Que determina nome do projeto e local do projeto. E eu tenho uma tabela que relaciona aqui empregado, trabalho em projeto. E esse atributo vai ser determinado por esses dois atributos, né? Pela chave primária composta, beleza? Então, olha como é que vai ficar, ó. Eu tenho a tabela empregado, né? Eu tenho a tabela projeto. Então, tá aqui, ó. Quais são os meus projetos? Ó, 1A, 2B, 3C, né? E aqui eu tenho a Lia, o Caio e a Ana. E eu tenho a tabela trabalha, né? Empregado trabalha em projeto, que vai ter todo esse relacionamento aqui. Sendo que esse CPF vai ser referenciado pelo CPF do empregado e esse código aqui vai ser referenciado pelo código do projeto. Então, na verdade, pessoal, nós tínhamos um relacionamento N para N, né? Nessa tabela aqui. E o cara colocou tudo numa tabela só. Então, para normalizar, nós geramos 3 tabelas, beleza? Então, na verdade, aqui nós temos um relacionamento N para N, entre empregado e projeto. Então, isso aqui é o relacionamento trabalha, né? Pessoal, se tem alguma dúvida sobre cardinalidade de relacionamento, mapeamento relacionamento, né? Entidade para nível lógico, a gente tem um montão de vídeo aí, playlists, né? São verdadeiras playlists aí explicando cada conceito desse. Então aqui a gente está atacando normalização partindo do princípio que vocês já entendem toda essa parte de modelagem. Mas se não entende, vai lá na nossa playlist lá de modelo conceitual, de modelo lógico, lá a gente explica em detalhes, beleza? Então, pessoal, basicamente isso. Agora, essa tabela aqui, né, deixa de existir nossa base de dados e é substituída por essas 3 tabelas, tá certo? Então, agora, a nossa base de dados está na segunda forma normal, tá? Para chegar na terceira, tem outro detalhe que a gente vai ver em outros vídeos, beleza? Então, pessoal, grande abraço aí, nos encontramos no Programar School. Até mais!